Olá, boa noite a todos. Me chamo Ricardo, sou vice-presidente da Liga de Anestesiologia. Gostaria de agradecer em nome da Liga de todos da Liga pela presença de vocês, em especial do Dr. Lobo, e também da Sociedade de Anestesiologia daqui de Araçatuba. Desculpe o nervosismo, tá? Nunca apresentei uma palestra. E por estar nos apoiando aqui hoje. E também o Dr. Lobo, que ele tem título superior em anestesiologia, ele também tem um fellow em Brigham sobre transplante hepático. Atualmente, ele comanda os transplantes hepáticos do Hospital de Base de São José do Rio Preto e também é chefe da residência em anestesiologia da FAMERP. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e agora eu vou passar a palavra para o Dr. Lobo. Mas 2 vacinas, negativo, sem problema. Existe possibilidade de apagar essa luz? Essa luz. Bom, primeiro agradecer ao convite formulado. O Antônio foi quem fez o primeiro contato comigo. Agradeço a Renata que mostrou todo esse tempo, carinho, paciência, inclusive hoje, para chegar até aqui, porque eu errei e fui para o outro lado da cidade. TV, que apesar do Waze mandar para um lugar, eu fui para o outro, porque eu não tenho capacidade para mexer muito, isso é de coisa de vocês. Mas eu tenho um carinho muito grande por Araçatuba. Primeiro que eu trabalhei 5 anos como professor de cursinho, do ângulo, aqui em Araçatuba. Fui professor 5 anos aqui. Uma vez por semana eu estava aqui. Trabalhei uma geração muito grande, de talvez até alguém, pai de vocês, que fez aqui, se mora aqui. E eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Além disso, eu quero colocar para vocês que eu trabalho há 41 anos como anestesista. Eu não comecei com 4 anos, não. É real. Eu tenho 69 anos, vou fazer 70 anos dentro de alguns meses. Tenho 41 anos de anestesia. E sou chefe do serviço de anestesiologia há praticamente 22 anos. Já formei em torno de 220 profissionais de anestesia. A minha faculdade, meu hospital, tem 15 vagas de anestesia por ano. Como são 3 anos, eu tenho 45 residentes. Todos os estados do país já foram representados ou estão representados no nosso CT. Eu tenho aluno do Rio Grande do Sul até o Acre. Então, todos os estados já mandaram residentes e estão espalhados por esse país. Quando a gente vai num congresso, a gente encontra cada um deles e eles vêm conversar com a gente. É um prazer enorme, monstruoso, receber o carinho de um profissional que passou com a gente. Entendeu? E isso é legal, é bastante prazeroso ser reconhecido nesse país. E eu devo muito a Araçatuba. Por incrível que pareça, a nossa residência ela só existe porque Araçatuba estendeu a mão no momento que eu precisava. Eu pedia muito para o Toninho, mas ele não pôde ajudar naquele momento, e eu tenho o prazer de conviver com 4 profissionais da cidade que fazem parte do nosso CET. CET é o Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia. Tem 120 CTs no Brasil. Eles formam residentes pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Tem outros tantos centros que são ligados ao Ministério de Educação e Cultura, que é o MEC. O nosso CT, ele tem as 2 coisas. O profissional que entra, ele tem MEC e SBA. O SBA, que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é o nosso principal pilar de sustentação, tanto educacional, quanto jurídica, quanto institucional. Correto? Então, grande parte dos que querem ser anestesiologistas procuram locais que têm um centro de ensino e treinamento ligado à sociedade. Mas também não é obrigatório. Se você não fizer por onde tem MEC só, depois de 1 ano, 2 anos, você pode prestar o exame. Que foi o meu caso. Eu sou anestesiologista por acaso.
é bem rápido. Todos vocês vão chegar no último ano, no último semestre, e ainda tem dúvidas sobre qual especialidade que vai fazer, ou se vai ser um generalista. Eu tinha essa dúvida. Eu me formei em 1980, de 75 a 80. Quando eu me formei, na metade do ano, eu não sabia se eu ia para pediatria, se eu ia para patologia, ou qualquer outra coisa. Eu só tinha certeza absoluta, desculpem quem já optou, mas eu não queria pediatria, porque eu trabalharia com duas pessoas, a criança e a mãe. Eu não queria cirurgia, porque eu não tinha capacidade de comprar o melhor carro do ano. O cirurgião tem um ego monstruoso. Se ele não tiver o principal carro do ano, ele não é um cirurgião. Eu não queria ser cardiologista, porque eu não conseguiria alcançar o céu, porque o cardiologista se acha um Deus. E eu não queria ser neurologista, porque neurologista é acima de Deus. Então eu não sei o que é. E nós somos mortais. Então eu escolhi uma área por acaso. Um amigo meu falou, eu falei, conversando com ele, já era anestesista, falou assim: por que você não vem na anestesia? Eu falei, eu nunca entrei no centro cirúrgico. Aliás, vou falar uma dica para vocês, eu nunca fiz um parto na minha vida, nunca entrei numa cirurgia. Graças a Deus. E eu falei, eu vou ver, vamos lá, vem à tarde aqui. Era 2h da tarde, eu cheguei, me apresentei, tinha 3 chefes só. Nós tínhamos 5 salas de cirurgias, só 5. No nosso hospital de base, ano de 1980. 5 salas de cirurgia, 3 anestesistas, dos quais só um trabalhava, os outros 2 ficavam em casa. E eu cheguei lá, falei assim, por favor, eu gostaria de ver, ficar uma semana aqui, ver como que é, como que funciona a anestesiologia. Julho de 1980. Eu estou lá há 41 anos. Nunca saí desse local. Para mim, pessoalmente, é um santuário. Eu achei o meu paraíso. E olha que antes de ser médico, eu fui professor. Antes de fazer medicina, eu fui professor da rede pública. Larguei o professorado para fazer medicina. Eu nunca me encontrei tanto e estou lá até hoje. Tive o prazer de escolher uma área que nós não tínhamos residência médica. Eu peguei um livro e comecei a estudar. Nunca tive uma aula de anestesia. Nunca fiz um curso de anestesia. Hoje, completamente errado. Estou falando da minha trajetória. E eu, depois de 10 anos sendo, entre aspas, um contratado pela clínica, porque não tinha anestesia no nosso hospital, era de fora, não tinha não tinha residência. Aí, eu prestei um concurso dentro da Sociedade Brasileira de Anestesia, para aproveitar aqueles médicos que queriam ser anestesistas, mas não tinham passado por residências. Eu fiz um concurso, 1988. Vejam, 8 anos depois. Passei. Eu gostei tanto que 2 anos depois, a Sociedade Brasileira de Anestesia tem um exame chamado Título Superior de Anestesiologia. O Antônio sabe quanto difícil é isso daí. E durante 2 anos eu me estudei, passei, são 2 provas, uma prova num ano, outra no outro, passei no primeiro e no segundo, e me tornei, em 3 anos, um especialista e um indivíduo capaz de criar um centro de ensino e treinamento. E a partir daí eu fui um instrutor de anestesiologia. Eu tenho aproximadamente 60 mil anestesias realizadas. Vocês veem? E hoje eu não trabalho com um hospital de 5 leitos. Nosso hospital hoje tem 42 salas de cirurgia. Nós fazemos 2.000 cirurgias por mês, 2.200 aproximadamente. Todos os campos da medicina, todos, nós fazemos. Perdão, que ainda não está implantado, mas dentro de 2 anos aproximadamente, que é anestesia em cirurgias robóticas, que é um dos futuros, que ainda nós não temos, mas o resto nós temos. Então, nós vamos fazer uma viagem.
Ninguém vai sair daqui para aprender anestesia. Eu não vim para ensinar anestesia. Eu vim para falar a minha experiência. O que a gente faz? Eu já trabalhei com 10 ligas. De todas as ligas que passaram comigo, ou que eu dei aula, né? Porque a liga é do estudante, sempre teve 1 ou 2 que saíram da liga e fizeram anestesia. Isso é um prazer enorme. Alunos que hoje, inclusive sócios meus, que começaram na liga. Né? Então, vamos fazer uma viagem. Talvez a gente demore um pouquinho, mas eu gosto de conversar. Principalmente sobre essa especialidade que eu acho fantástica. Esse mesmo, né? Isso. Então, eu agradeço esses 4 anestesiologistas de Araçatuba, que são responsáveis por 16 residentes do meu serviço. E eles nunca me cobraram nada. Então, vir aqui é um pagamento mínimo, mas é um pagamento. Espero que eu pague mais. É só me chamar. Eu ainda estou com aprendendo aqui que eu não consigo passar. Ó. Ou eu tenho que virar para cá? Isso. Rapidinho, eu comecei em 1971, saindo do colegial, fui fazer biologia na Unesp, sou biólogo, formei em biologia, comecei a trabalhar como biólogo, e trabalhei em fisiologia vegetal, e deixei de lado porque o governo não reconhecia como deveria um profissional de educação. E aí eu fui para a medicina, entrei já no ano seguinte, e me formei em 1980. Em 88 eu obtive o título de especialista, em 90 o título superior de anestesiologia, e sou responsável pelo CT HB Funfarm, que é o nosso CT, que eu repito, tem 45 residentes, 15 por ano. Eu fiz mestrado em tromboelastografia, é um aparelho que vê a coagulação in vitro, completamente diferente dos exames de coagulação que vocês já ouviram falar e que não mede quase nada, mas que a tromboelastografia foi o meu mestrado em paciente cirrótico. Em 2005, eu fiz o doutorado, trabalhei na Bélgica durante 1 ano e meio com hematologia para trabalhar com CIVD, pacientes com CIVD, e defendi a tese com alterações da coagulação. Sangue é comigo. Se tem alguma coisa que eu posso discutir com alguém aqui, é coagulação sanguínea, que é a minha grande área, aquilo que eu sempre, desde 2000, trabalho com isso. Eu sou coordenador de serviços de anestesia em cirurgias de grande porte e transplante de fígado. Eu trabalhei 4 meses na Inglaterra em transplante de fígado e morei 1 ano e meio em Bruxelas, trabalhando com pacientes de UTI, onde eu fiz especialização nesses pacientes que carregavam coagulação intravascular disseminada. Tá ok? Bom, esse é um cartaz que eu li uma vez e guardo até hoje. Anestesia, o anestesiologista, você tem que confiar até de olhos fechados. E 99,9% o paciente está de olho fechado. O paciente dorme e entrega todo o corpo para um profissional. Ele tem que confiar nesse profissional, porque se ele não confiar, talvez ele não abra mais o olho. E esse profissional tem que fazer exatamente o contrário. Ficar exatamente com o olho aberto. Não pode fechar o olho. Porque se ele fechar o olho, talvez ele não consiga acordar o que está na sua responsabilidade. Então, antes de qualquer cirurgia, procure obrigatoriamente procurar o seu anestesiologista. Quer? Eu quero. Eu dou um sinal, você fecha. Passa, por favor. Então, nós vamos falar aqui sobre passado, presente e futuro. Próximo. História da anestesia. A anestesia existe desde a pré-história. Como que era a anestesia? Completamente empírico, óbvio. Isso vai desde a pré-história, quando o homem começou a existir,
até 1846, que foi o ano da fundação da anestesiologia. Ok? Até 1900 é o estabelecimento da ciência anestesiologia. No século XX inteiro, de 1900 até 2000, a consolidação e o crescimento de uma especialidade única, não há igual. Não há igual. E o século XXI é o nosso futuro. Próximo. Essa é a pré-história. O cirurgião se aproximando do cirurgião, do paciente, e vem vindo alguém atrás para fazer anestesia. Próximo. Esse é a brincadeira do anestesista da pré-história. Próximo. Hipócrates extraía de ervas substâncias que o paciente dele inalava, perdia a consciência. Não é analgesia, só perdia a consciência. Perder a consciência é uma coisa, a analgesia é outra. Mas no passado acreditava que quando estava inconsciente, não sentia dor. Não é assim. A China usava acupuntura. Os assírios faziam compressão da carótida para dar isquemia no cérebro. Aí sim, a isquemia leva à analgesia, por interrupção da transmissão nervosa. Próximo. Mandrágora. Tem uma peça de Sófocles que fala sobre mandrágora. A planta deles, dos gregos, era macerada, era alucinógeno, iria fazer um sucesso nos dias de hoje. Analgésica e narcótica. Tinha tudo de bom. E era usada como inalatório para os pacientes. Próximo. Ele forma uma goma preta e aí é tirado os ópios, que a gente conhece como morfina, o principal. Tem outros opiáceos, opioides, mas a morfina é um ópio tirado da papoula. Próximo. Dá para imaginar um paciente inalando e alguém com uma serra para cortar a perna dele? Você imagina a dor? Isso na Idade Média. Ou alguém que segura o paciente. Como vocês estão vendo. São gravuras, desenhos, vai cortar a perna. Vejam que os gritos alucinantes que pode gerar. Próximo. Retirar um dente. Dá a impressão que é uma caricatura. Na verdade é uma caricatura, mas representa muito a realidade do que existia no passado. E lá está uma garrafa, provavelmente álcool, porque é mais fácil não sentir dor quando está completamente alcoolizado. Então, dava-se álcool para dormir, tirar a consciência e provavelmente diminuir a dor. Mesmo assim, os sangramentos, a dor era intenso. Próximo. Parece brincadeira, mas há pouco tempo atrás, cocaína era vendido nos bares, em drops, para tirar dor de dente. Consumido cocaína na forma de drops. Uma balinha. Embora o termo balinha ainda acompanha, né? Próximo. Até que 1800 e pouco, começava a se aparecer em alguns locais, principalmente nos Estados Unidos, demonstrações tipo circenses, onde alguém inalava um gás e a pessoa começava a rir, chorar, dançar. Cheirava uma substância chamada óxido nitroso, que era chamado também de gás hilariante, porque quem inalava não sentia, ria muito. Numa dessas demonstrações, uma pessoa que estava sendo submetida ao protóxido, o óxido nitroso, caiu
cortou a perna e não sentia dor. E quem estava fazendo a demonstração associou que talvez a inalação daquele gás, além de gerar isso, poderia dar analgesia. O óxido nitroso, o gás hilariante, foi o primeiro agente a gerar anestesia. Porém, vocês que serão médicos, ou quem já é, sabe, todo mundo é o famoso até virar a página. A gente só é famoso quando publica e não quando trabalha. Famoso é quem publica. Não adianta você ser o bambambam e não publicar nada. Você não fica na história. O conhecimento, o reconhecimento é fugaz, evapora. Mas quando você publica, daqui a 50, 100 anos, teu nome estará na história. Está lá, publicou. Tal, fez isso, isso, isso. Então é muito importante. Qualquer que seja a área que vocês escolham, trabalhem um pouco, não só na assistencial, mas na parte também acadêmica, publicar alguma coisa. Passar para a geração seguinte o que você sabe. Próximo. Em janeiro de 1843, esse estudante de medicina foi submetido a uma amputação de perna. E ele fala da agonia que isso gerou para ele. Nada foi dito. Nada. O sofrimento tão grande que ele foi submetido não pode ser expressado em palavras. A dor é inesquecível. Mas o lado sombrio da emoção, do horror, da grande escuridão, o senso de que Deus me abandonou. Com isso, a mente ultrapassa o coração. Isso não pode ser esquecido. Vocês imaginaram vocês serem submetidos a uma cirurgia sem anestesia? Não. É incompreensível nos dias de hoje qualquer procedimento sem anestesia, sem analgesia. Analgesia é tirar dor, anestesia é a dor e a consciência. Próximo. A anestesia é um dos maiores mistérios que existe. Nós sabemos exatamente o que está dentro de uma mitocôndria, como o ciclo de Krebs existe, como que ele funciona, mas perguntar para qualquer um, como que funciona a anestesia? Inalatória. Anestesia geral inalatória. Não há uma definição. É tão complexo, são várias coisas funcionando, áreas completamente distintas do cérebro, pode ser pré-sináptico, sináptico, membrana celular, tudo atua. Não há um mecanismo explicável. Como que pode uma pessoa ser submetida a uma cirurgia? Você perde a consciência, fecha o olho, você não sabe o que aconteceu durante 2 horas, não tem memória, não é gravado no teu cérebro, eles cortam, abre a tua barriga, você não sente nada de dor, não fica nada sobre, você acorda normal. O que aconteceu durante essas 2 horas? O que aconteceu no teu cérebro? Nada é registrado, o que é pior ainda. Não há registro do intraoperatório. Se você fizer uma anestesia bem feita, é um milagre. Não há explicação para isso. Como que o indivíduo perde tudo, acorda e sai andando normal? Só a anestesiologia é capaz de dar isso para vocês. Esse é um hospital que tudo começou. Agora nós vamos entrar na área nossa, anestesiologia. Começou nesse hospital, Massachusetts General Hospital, onde um estudante de medicina, e quem é de 2º ano aqui? Alguém? Ele estava no 2º ano de medicina. Só que ele era dentista, tinha largado e foi ser estudante de medicina porque ele queria fazer um experimento que ele usava lá no consultório de dentista, usando
o óxido nitroso. Entrando na medicina, lá na farmacologia, disseram para ele, ó, tem um que é melhor do que isso, que é o éter. Ele pegou uma esponja, encheu de éter, pôs dentro de um vidrinho, com uma entrada para o ar, outra saída, tampou e deixou. O éter é volátil. Na temperatura ambiente, ele volatiza rápido, forma gás. E o paciente começou a cheirar aquele gás. Cheirar, 20 minutos, meia hora, e dormiu. Próximo. Dia 16 de outubro de 1846, uma sexta-feira, às 10h30 da manhã. E aí começa o calvário do anestesiologista. Primeiro que ele era estudante, mas ele era o anestesiologista, entre aspas, porque ele não tinha especialidade. E dizem as más línguas, o cirurgião, que não gosta do anestesista, fala que a cirurgia era às 8 horas. E o anestesista atrasou e chegou às 10, por isso começou às 10h30. Então, até hoje, fala que o anestesista atrasa tudo. É ele que é o culpado de atrasar a cirurgia, ele é o culpado do paciente sangrar, ele é o culpado de tudo. E nós, sempre o contrário, falando que quem é o culpado é o cirurgião. Uma briga eterna. E aí começa a fama. A cirurgia começou às 10h30 da manhã. Um paciente chamado Gilbert Abbott, que tinha um tumor de mandíbula e se submeteu à inalação do éter. Próximo. Não tinha fotógrafo. Apesar de existir a fotografia, na época não tinha fotógrafo. 40 anos depois, Hickley, baseado em informações, fez um desenho de como que foi a primeira anestesiologia. Vocês têm um apontador? Um minutinho. Difícil, né? Tá. O paciente é esse daqui. O anestesista é esse que está em pé, segurando o éter aqui, ó. Aqui tem o cirurgião, o principal cirurgião, o Dr. Warren, que tem uma cirurgia famosa até hoje, cirurgia de Warren, feita por esse indivíduo. Aqui é um anfiteatro. A cirurgia eram feitas abertas ao público. Quem queria assistir era convidado. Veja que ninguém tem máscara, ninguém tem luva, não tem campo, não tem nada. Imagina o grau de contaminação. E o público era chamado para ir lá. E ficava vendo, aqui tem um monte de pessoas. Esse anfiteatro americano é foda. Até hoje está lá. Restaurado. Quem quiser ir, no Massachusetts. Tem o Dome, que é uma sala, que é essa sala. Até hoje é preservada. Passa, por favor. Uma ampliação. Próximo. Aqui está. E esse anestesista chamava-se Thomas Green Morton. Foi o primeiro médico a exercer anestesia. Não era anestesiologista, era estudante. Mas como ele brigou para obter a patente da anestesia, e ele não conseguiu do hospital, ele abandonou a medicina, voltou a ser um dentista. Próximo. Aqui está o aparelho de anestesia. Simples. Engenhoso, extremamente genioso. Pegar aqui, ó, uma esponja cheia de éter, uma abertura, outra abertura, sobre o paciente. O paciente inalava à medida que evaporava e saía por essa boca e colocava junto a boca ao nariz do paciente. Próximo. Esse é o éter. Próximo. Aqui está até hoje. Essa é uma fotografia, tivemos lá, de fora, tirando a fotografia do Domus. É aqui que foi feita a primeira anestesia no mundo. Próximo. E é impressionante como eles preservam a história, coisa que nós destruímos todo dia. Próximo. Ao mesmo tempo, alguns anos depois, começavam a aparecer parturientes querendo ter nenê sem dor. E aí os cientistas, entre aspas, né, os magos, olhavam a posição das estrelas, posição da lua, para
o momento exato do parto. E aqui uma parteira, evidentemente sem anestesia, imagina a dor que sentia. Um parto normal, tudo bem, mas desde se encalacrou, o problema que geraria. Próximo. Ou então, alguém segurava a gestante, a parteira para tirar o nenê e duas segurando. Essa era a anestesia do passado. Próximo. Até que apareceu, final de 1870, 80, clorofórmio. Uma substância que também pode ser inalada e que gera analgesia. E não foi o americano, foram os ingleses que trouxeram para o campo da ciência. Próximo. E foi John Snow, que era um epidemiologista, não era anestesiologista, evidentemente, mas foi considerado o primeiro médico anestesiologista do mundo. 1853, inalou por 50 minutos a Rainha Vitória. E ela teve filhos, vários filhos, usando a narcose do clorofórmio. É evidente, depois descobriu o clorofórmio, dá uma hepatite enorme e ele deixou de ser útil. Vamos, volta. Anterior. É muito interessante essa fotografia. Isso é fotografia. Próximo, por favor. Próximo. E tem uma no meio. Passou. Não, mas podemos parar esse aqui. Esse é o Dr. Haddock Lobo. Que quem vai em São Paulo passa na rua Haddock Lobo e não sabe por que chama Haddock Lobo. Ele era português, foi o primeiro anestesista do Brasil. A primeira anestesia foi em 1846. Ele chegou, ele fez no Brasil em 1847. Um ano depois, ele trouxe dos Estados Unidos a capacidade de fazer anestesia e fez no Rio de Janeiro a primeira anestesia no Brasil. Um ano depois de ser descoberto a anestesia. Próximo. Essa fotografia é brilhante. É a primeira residência de anestesia no mundo, Universidade do Wisconsin, 1937. Então, veja, quase 80 anos depois, foi criada a primeira residência. E como a sociedade era machista. Quantas mulheres vocês estão vendo? Uma mulher. Tudo homem. Uma mulher só. O meu serviço hoje entra 15 por ano. 10 mulheres e 5 homens. Toda a anestesia nossa, 45 residentes, deve ter umas 30 mulheres. Cada vez mais a mulher ocupa o espaço da anestesia. Por vários motivos. Minha filha fez anestesia. Escolheu, não porque eu induzi, mas porque ela viu, ela passou, ela falou, pai, é o que eu quero. E foi. E já é formada. E eu tenho um menino no 5º ano que já falou que também vai fazer. Ou faz ou vai embora. Nada disso. Gente, essa mulher é pioneiríssima. Ela era oncologista. Ela largou para... A hora que ela viu a anestesia, ela falou, não, eu quero isso daqui. Ela era pediatra oncológica. Ela gostava tanto de pediatria, mas apaixonou-se tanto pela anestesia que ela foi fazer. O nome dela, Virginia Apgar. Próximo. Que até hoje, todo mundo, diariamente, cada minuto, alguém fala, essa criança nasceu com Apgar 8, Apgar 10. Ela que criou a escala de Apgar, a escala de Virginia Apgar. Você vê como a mente é brilhante? Olha o legado dessa mulher. Irão passar séculos. E ela, cada minuto, ela é representada em algum lugar do mundo. A primeira anestesista do mundo. Próximo. 1846 surgiu o éter. Próximo. Vamos um pouquinho rápido agora. Em 84, 40 anos depois, surgiu a cocaína como anestésico local e anestesia local. Próximo, injetado principalmente para dente. A seringa
para injeção de substâncias apareceu em 1896, quase na virada do século. Próximo. O aparelho de pressão arterial surgiu em 1905. O esfigma manual, olha lá, é aquele lá bem antigão. Próximo. Descoberto ou proposto por Korotov. Por isso que os sinais de Korotov. Foi ele que criou o aparelho. O tubo traqueal, que trouxe um grande avanço para a anestesia, que é o que fixa o tubo na laringe, permitindo que o gás entre e saia do paciente durante a anestesia, que salva muita gente, muito. O aparelho com o cuff, que é o que a gente enche de ar ou de soro fisiológico aqui, ou até de anestésico local, para que ele não se mova e fixe dentro da traqueia. Próximo. 1932 surgiu os curares dos índios da Amazônia. Os índios caçavam os animais com uma flecha, pegava uma substância de uma planta, molhava a ponta, injetava. Era o curare. O animal não tinha força, caía, eles aprisionavam, baseado na cultura indígena. Os relaxantes neuromusculares. Próximo. Tiopental, 1936, foi o primeiro anestésico venoso. Eu não sou dessa época, eu sou bem depois. Mas usei muito tiopental. Usou, Antônio? Usei bastante. Quase 20 anos usei tiopental, era um sucesso. Tinha um probleminha, dava uma vasodilatação, uma bradicardia. E aí apareceu um outro. Em ciência é assim, você é soberano até aparecer o próximo. E ele soberano total. Próximo. Em 1950, melhorou muito as unidades de anestesia com o advindo da terapia intensiva ou da sala de recuperação pós-anestésica. Porque os pacientes eram cuidados por profissionais e não mais por enfermeiros. Próximo. Alotano foi o que sepultou o éter e passou a ser o comandante de tudo. O mundo inteiro começou a usar alotano como anestésico inalatório. 1951. 1966 mataram ele. Descobriram que ele gerava necrose hepática fulminante. E o alotano foi deixado de lado. Apesar de que alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, ainda usa alotano. Quando dá em dose baixa, não tem problema, mas em dose alta e repetidamente, pode gerar, em alguns pacientes suscetíveis, necrose hepática. Eu tive um paciente na minha vida que, por causa disso, levei no Congresso brasileiro, apresentei como uma reação, exposto 2 vezes ao alotano no espaço de 15 dias. E ele faleceu, necrose hepática fulminante. Próximo. E esse foi o rei. Propofol chegou, o leitinho, como a gente fala. Acabou com o tionembutal, acabou com tudo. Ele reinou absoluto. Que vocês conhecem como a substância que levou Michael Jackson. Porque é tão bom que ele pediu para o médico dele, erradamente, o médico dele levava para a casa dele, e colocava na veia, fazia ele dormir. Realmente é um ótimo hipnótico. Só que em sobredose ele gera bradicardia e parada cardíaca. E aí devido à morte dele. Nós usamos diariamente, nós usamos nosso serviço, vocês usam também aqui. É fantástico, fantástico. Desde que sabe usar, você pode usar em todo mundo, até em cardiopata, desde que saiba usar. Próximo. Isso trouxe um grande avanço na anestesia. Diminuiu muito a mortalidade. É um aparelhinho bem simples. Você coloca na ponta do dedo e ele mede o oxigênio. Na verdade, ele mede a quantidade de hemoglobina oxigenada que circula no sangue. Mas, indiretamente, mostra quanto que está a oxigenação do paciente. Pacientes que iam para a recuperação, tinham depressão respiratória, levava complicações e parada respiratória, o oxímetro é um alerta. Opa, está caindo oxigênio. Vamos dar oxigênio. Deu oxigênio. E oxigênio salva. Só em muito excesso ele pode levar a complicação. Mas o oxigênio é o gás que salva.
Todo anestesista, ao entrar numa sala que vai fazer anestesia, a primeira coisa que ele tem que fazer, nem olhar o paciente, não olhar nada. Ele vai no aparelho e testa se tem oxigênio ou não. Parece brincadeira. Mas eu conheço, vi e a gente sabe por história, no mundo inteiro. Induziu anestesia, ligou o carrinho de anestesia, ligou o oxigênio, não tinha oxigênio. Então, é importantíssimo. Próximo. Capnografia, outro avanço, mede o CO2 expirado. Muito importante para pacientes ventilados mecanicamente. Trouxe um grande avanço, melhorou a qualidade. Próximo. Então, qual é a evolução do anestesista? Próximo. 2000 a.C., o Brutamontes, o pré-histórico. Próximo. 1846, Thomas Green Morton. O cirurgião Warren disse na revista do Massachusetts, que hoje é a principal revista do mundo em ciência médica, não em pesquisa. É o New England Journal of Medicine. O New England é essa publicação que começou nesse aparelho, nesse hospital. E ele disse, agora começou a ciência. Finalmente meus pacientes serão anestesiados, não vão sentir dor. Isso é sublime. Próximo. 1950. O anestesista está lá. Seringa, estetoscópio. Próximo. Aí ele começou a relaxar, porque a anestesia ficou tão fácil de fazer, trouxe tanto benefício, a monitorização começou a melhorar, que ele já começou a cruzar a perna e ler o jornal. Essa é a evolução dele. É lógico que não é assim, mas a gente coloca como um período estabilizador. Próximo. E agora, sem sombra de dúvida, é o celular. Todo anestesista carrega dentro da sala um celular. Eu fico bravo quando eles usam a rede social. E quase todos usam a rede social. Mas é muito importante, porque eles trazem programas de anestesia prontos. Você só coloca os números e ele te dá todas as informações. Então, quase que é obrigatório. As provas de anestesia, hoje é feita tudo no celular. Ninguém faz escrito mais. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia faz provas online via celular. 20 minutos, respondeu 20 questões, passou ou não passou. Automaticamente já vem resposta, já vem tudo. É brilhante. Celular não trouxe um benefício enorme. O errado do celular é você ficar nele, não olhando o paciente. Esse é que eu não aguento, né? Aí eu cobro mesmo no residente. Próximo. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia foi fundada em 1948, 100 anos depois da primeira anestesia. Próximo. Quais são os objetivos de ser anestesista ou de fazer uma anestesia? Induzir anestesia, tem que ser fácil, indução rápida, suave e que gere estabilidade no paciente. A manutenção é como um avião em cruzeiro. O problema é sair o avião. O problema é a decolagem, que a gente tem medo. O início da anestesia, todo momento é perigoso, mas o principal é a indução da anestesia. O excesso de medicamento, a falta de intubação, a falta de prática, as respostas que vêm, você tem que ter o controle. Estabilizou, é previsível, dá para a gente levar numa boa. E qual é o outro momento ruim para o anestesiologista? A tensão do anestesiologista é o despertar. Porque aí você tem que trazer ele de volta, fazer ele de dormir sem consciência para o consciente, fazer ele respirar novamente e não sentir dor. Eu sempre falo para os meus alunos, a anestesia, ela tem horas e horas de tédio, que é a manutenção. Tem alguns minutos de tensão e tem alguns segundos de terror. Todo anestesista já passou por esses segundos. Nesse momento, o chão desaparece.
teu coração vai a 200. Tua mão treme, você não raciocina mais. Quando você vê na iminência de perder um paciente sem doença, que veio para fazer uma cirurgia estética, por exemplo. E eu falo também para eles, procurem, por favor, todos os amigos meus, e quem eu posso falar, procurem, por favor, não ir em clínicas. Operem em centro cirúrgico, operem em hospital, porque tem recurso. Uma clínica pode ser muito boa, o cirurgião pode ser ótimo, mas ela não tem o recurso, se acontecer um imprevisto, de recuperar. E todos os acidentes que vocês lêem na mídia, hoje em dia, são raros, mas tem, geralmente advém da clínica cirúrgica e não do hospital. Próximo. O anestesista trabalha muito com a clínica. Todo paciente que vai ser operado, nós temos que trabalhar nesse paciente. Nós temos que fazer uma anamnese desse paciente. Nós temos que olhar os exames que esse paciente apresenta. Fazer um exame nesse paciente, revisar todo o histórico dele, para escolher a melhor anestesia, escolher qual substância ele tem que suspender, se ele estiver usando um anticoagulante, se é o olho. A gente faz um X antes de começar, nesse olho. Vai operar a perna, faz um X na perna, isola a outra perna. Às vezes põe até uma seta, essa. Não pensem que isso pode acontecer, mas não sei se o Antônio já viu, eu já vi. O cirurgião principal entrar na sala e falar assim, pode parar. É do outro lado. Estava sendo aberta a calota craniana de um lado. Era do outro lado o tumor. Ele estava olhando a ressonância que estava na parede erradamente. Paciente que internou para fazer uma apendicite, entrou na sala o senhor Antônio da Silva. Incrível! O senhor Antônio da Silva estava do lado, um outro Antônio da Silva com a mesma idade. E foi para uma sala do lado. E a sala do lado era amputação de alguma coisa. Aí a enfermeira falou, olha, vamos amputar a perna. Ele falou, não, não vai amputar nada de mim. Não, o senhor não é o Antônio? Sou, a idade e tal. Não vou ser operado. Isso foi um grande avanço nos últimos 20 anos, chama-se checklist. Todo paciente, antes de ser operado, o anestesista tem que fazer um checklist com a enfermagem tem que fazer um checklist com o cirurgião e com o paciente, confirmando idade, nome da mãe ou do pai, nome da mãe, onde mora, o que vai operar, e tem que ser identificado o local. Se você não identificar, incrível, você pode errar, porque o volume é tão grande, o cansaço, às vezes, é tão grande que leva a fazer coisas que não deve fazer. A história é importante, exame clínico, exame pré-operatório, toda consulta que precisar correlata tem que ser anotada e classificar o risco. O paciente sempre fala o seguinte, doutor, eu tenho risco? Eu posso morrer? Então, nós anestesiologistas que somos o anteparo. É nós que vamos lá, é nós que conversamos com o paciente, na visita pré-anestésica. Calma, é assim, ó, isso. Nada é seguro 100%. É mais fácil você andar na rua e ter um acidente do que ter um acidente na anestesia. É muito mais comum um acidente na rua, que um paciente vai a óbito, né, uma pessoa vai a óbito, do que um paciente no hospital ter uma parada cardíaca, por exemplo. Então, é seguro? É seguro dentro dos limites. Se respeitar os limites, as indicações, as contraindicações, é relativamente seguro. Próximo. História clínica, pode passar. Tem uma coisa aqui que eu coloquei esses slides só para mostrar isso aqui para vocês. Fitoterápicos, suplementos e drogas ilícitas. Isso acompanha bastante a população. Muito. Usam ervas achando que é seguro. Não é. Ginkgo biloba altera a coagulação gravemente. Alho altera gravemente. Tem vários fitoterápicos que são prejudiciais ao organismo que a população não sabe. Suplemento alimentar é um perigo para determinadas patologias.
e a moçada geralmente gosta de um suplemento que é impressionante. Drogas ilícitas, é óbvio que o uso de maconha não é tão grave quanto cocaína, mas é bastante comum a utilização de cocaína na população, embora a gente ache que não. É bastante comum usar o derivado, né? Crack principalmente. Próximo. Drogas ilícitas. A ketamina, que está escrito lá em cima, cetamina, ketamina, ela é um grande anestésico, ótimo anestésico. Ótimo anestésico. Muito bom, usado em pacientes chocados, excelente. Mas é utilizado às vezes indevidamente. Alguns roubam do hospital, liofilizam, põe no micro-ondas até ficar um pó. Pega o pó e põe no uísque para tomar. Doidinho, fica tudo doido. Porque a ketamina é derivado do LSD. E aí gera, evidentemente, todas as alucinações possíveis. Bastante usada na noite, né? O flunitrazepam, que é o famoso Boa Noite Cinderela, para tirar a consciência, né? O êxtase, que é uma anfetamina, crack, cocaína, heroína, e na população mais pobre do país, bastante usada as colas. Nós tivemos, 2 anos atrás, num condomínio de luxo de Rio Preto, uma moça que morreu por uso de butano, que é aquele gás que fica na buzina. Aperta, tirava, inalava aquele gás. Foi a óbito. Próximo. Exame físico. A gente olha principalmente a permeabilidade da via aérea para você entubar. O paciente fica mais ou menos 2 minutos em apneia. Eu tenho que entubar esse paciente. Se eu tiver dificuldade em entubar, é um Deus nos acuda. Não entubar é um problema muito grande para o anestesista. O pior é não entubar e não ventilar. Mas muitas vezes a gente não consegue ventilar. Muitas vezes a gente não consegue nem entubar. Precisa ter um pouco de destreza, de habilidade para fazer isso. Então a gente pode olhar um paciente e falar assim, ela vai ter dificuldade. O que eu posso fazer? Eu me preparo para esse momento. Nós temos dispositivos no hospital que permitem você ficar pronto para ocorrer um evento. Eu não consegui entubar. O que eu posso fazer? Eu não tenho tempo, tenho 1 minuto. Pá. Eu tenho dispositivos para isso. Tenho maneiras de evitar essa situação. É muito difícil hoje não entubar. Muito difícil. Em último caso, faz uma traqueostomia de urgência. Nós temos aparelho que eu não precisa nem fazer a traqueostomia. Pega o aparelho, coloca em cima do espaço destinado, aperta, ele entra com uma agulha e já ventila. É impressionante. Um dispositivo supraglótico. Próximo. Esse é o famoso malampate, que todo aluno tem que saber para a prova de residência médica. O malampate. Classe 1, 2, 3, 4. Classe 1, eu, por exemplo, sou classe 1. Se abrir a boca, a gente pede para o paciente ficar sentado, abrir a boca e fazer com a boca bem aberta, com a língua para fora. Se você vê as cavidades, é classe 1. Tiver um pouco de dificuldade, se você só vê o palato e não viu nada, é classe 4. Classe 3 e classe 4, a gente tem um dispositivo no nosso hospital, não sei os outros hospitais, mas a maioria tem uma malinha, uma caixa, que é intubação difícil. Ali a gente tem todos os dispositivos para a gente fazer intubação. Todo. Dá para fazer. Então, quando é classe 3 e 4, a gente obrigatoriamente vai na farmácia e pede a caixa de intubação difícil. Próximo. Eu coloquei isso daqui só para... É uma questão popular até. Eu vou ser operado, quanto tempo eu tenho que ficar em jejum? Então, se tem a criança menos de 6 meses, leite de vaca, suco, com polpa, leite em pó e sólidos, próximo. A gente dá 4 horas. Leite materno, líquido claro, sem polpa, chá, água, 2 horas. Se a criança tiver de 6 meses e 3 anos, próximo, 6 horas e 2 horas. E mais de 3 anos de idade, próximo, 6 horas a 8, dependendo da patologia,
Por exemplo, gestante a gente dá 8 horas, se tiver o caso. Né? Paresia, diabético grave, a gente também dá 8 horas. E 2 horas o leite. Esse é um conceito muito legal, que muita gente no Brasil, grande parte dos anestesistas do Brasil, não usam isso daí. Água, até 2 horas antes, pode dar tranquilo. Todos os estudos mostram, se você beber um copo d'água, em 1h30 não tem nenhum líquido mais no estômago. Então não precisa ficar 6, 8 horas sem beber água, a boca seca, gerando um desconforto enorme, e que isso acarreta uma liberação de noradrenalina, de catecolaminas para esse paciente. Não tem necessidade. 2 horas é suficiente. Mesma coisa, tudo igual. Líquido claro, como está mostrado aí. O resto de 4, 6 e até 8 horas. Próximo. Anestesia geral. Dormindo e acordado. É uma chave. O problema é entender essa chave. Como que o indivíduo acorda e como que o indivíduo dorme? Há muitas discordâncias no método único. Na verdade, são múltiplos os fatores que contribuem. Aqui está uma paciente que vai ser anestesiada. Gente, por melhor que seja conhecimento, eu já fui 4 vezes para a mesa de cirurgia. 2 bloqueios e uma geral. Não é fácil. Eu não tinha medo da cirurgia, eu tinha medo da anestesia. Eu queria saber quem era o meu anestesista. Fica um do lado, outro do lado. Eu pus 2 para tomar conta de mim, porque eu tenho medo, sinceramente. Todo mundo tem um pouco de angústia. Não tem machão que vai passá-la. Tranquilo. Próximo. Esse é aquele aparelho que o Thomas Green Morton usou, aquele aparelhinho, é o que a gente tem hoje. Esse é um ventilador para fazer anestesia, e que no Brasil agora, por causa da pandemia, virou um mercado. Que um carrinho bom hoje custa 100, 120, 130 mil. Carrinho bom. E chegou a ser vendido no Brasil a 300 mil. Óbvio que teve superfaturamento. É 100, 120 mil. Esse aqui é top. Drager. Drager, né? Um Drager alemão. Perfeito. Esse é o nosso carrinho. Próximo. Essa é uma das salas que a gente tem os monitores, os dispositivos. Isso é o que nós temos hoje. Próximo. Quando o paciente vai para a sala de cirurgia, nós levamos a farmácia junto. Existem kits. Cada tipo de cirurgia tem um kit, porque eu já sei qual é o medicamento que eu vou usar. Tudo controlado. Não sai da farmácia esse kit sem passar uma varredura. Por que não? Por que tem que fazer? Porque, entre aspas, some. Entenderam? Some. Eu posso falar, é público, nosso serviço. Acabamos de afastar uma residente por uso de opioide. Era 2 ml para o paciente e 1 para ela. Então, hoje, você levar para a sala, você tem que escrever o que você fez e devolver o que não fez. Mesmo assim, você sabe que tem jeito, né? Você fala que usou 3 e só usou 2. É difícil. O ser humano, quando quer uma coisa, faz coisas do arco da velha. Acabou de ser afastada. Próximo. Aqui é um cirurgião, otorrino, operando com vídeo, que é o grande avanço também da cirurgia. Mudou o conceito de cirurgia. Minimamente invasivo, menor quantidade de dor no pós-operatório, mais rápido e mais seguro. Mas para o anestesista trouxe complicações, porque você joga gás na cavidade, esse gás aumenta a pressão intraabdominal e pode gerar complicações cardiovasculares. Próximo. A cabeceira de um paciente cheia de torneirinhas, como a gente fala, são várias vias colocando vários anestésicos no paciente. Próximo. Essa é a nossa sala de recuperação ontem de manhã. Isso era provavelmente 9 horas da manhã. Tudo ocupado. Lotado o hospital.
Próximo. Aqui é uma sala na hemodinâmica. O anestesista, é que eu quero falar isso para você, por isso que eu trouxe esse desenho. Onde trabalha o anestesista? Basicamente no centro cirúrgico. Mas ele trabalha no pré-anestésico, que é uma sala especial para o pré-anestésico, ou presencial ou online. Ele trabalha na hemodinâmica, ele trabalha na ressonância, na tomografia, na biópsia de próstata. Ele trabalha em N unidades. O anestesista não trabalha só no hospital, ele trabalha em clínicas, por exemplo, de endoscopia. Meu grupo trabalha com 3 clínicas de endoscopia. Não fazemos anestesia geral na clínica, já falei para vocês. Mas a sedação a gente faz. Com um grau de segurança muito bom. A gente trabalha em cirurgia plástica também. Óbvio que cirurgia plástica a gente não faz anestesia geral. Mas pode fazer uma sedação. E nós trabalhamos também com oftalmologia, que é o nosso grande mercado. Eu particularmente adoro. É uma anestesia bem simples, um bloqueio no ramo ocular, acabou. E sedar é excepcional. Vocês vão ver que eu trouxe aqui alguns exemplos. Próximo. Vê se você consegue apertar embaixo e passar esse videozinho aí, por favor. Consegue? Isso. Essa é a monitorização de um transplante de fígado feito semana passada. Olha só como é moderno. Eu meço volume sistólico, índice cardíaco, dentro do paciente. Aqui é um paciente fazendo um transplante hepático. Nós protegemos a cabeça para não perder calor. Medimos a PVC, a pressão de artéria e pulmonar. Um carrinho para aquecer o paciente com manta térmica. Aqui é hemodinâmica, paciente com 12/6, perfeito. E aqui toda a ventilação do paciente é medida por esse aparelho. Aqui estão as bombas de infusão, são 6 bombas de infusão injetando medicamento continuamente no nosso paciente. Um transplante de fígado, eu trabalho com ele, praticamente já há 22 anos. Nós fazíamos inicialmente em 14, 16 horas. Hoje nós estamos fazendo em 6 horas só. Próximo, passou o próximo. Isso, pode apertar. Aqui é cirurgia pediatria. Essa é responsável pela doutora Eneida. Aqui é a nossa residente que acompanha junto, fazendo na sala. E aqui é cirurgia cardíaca infantil, iniciando. Nós temos um hospital só para cardíaca infantil e pediatria, separado do hospital de base. E aqui é todo aparelhagem, ó, tudo filmado. Esse é o nosso maior trabalho, é anestesiar cardiopatia em crianças. Se tiver o próximo, também aperta, por favor. Aqui é um bloqueio, nós usamos ultrassom para fazer bloqueios, como quase todo mundo hoje. Então, a gente pega aqui, pega o ultrassom, acha o nervo. Esse aqui é o nosso anestesista-chefe da ultrassom, Dr. Salvetti, ensinando o residente, essa residente que vai realizar o bloqueio. Aqui está o ultrassom, aqui está o ciático, ele vai entrar com uma agulha. Se vocês perceberem, dá às vezes para ver a agulha entrando. Quer ver só? Ó, espera aí que vai aparecer. Dá para ver direitinho, ela tem que chegar aqui. Ó, quer ver só? Olha lá, ó. Entrando com a agulha, aqui é o nervo, ele vai entrar aqui e injetar um anestésico aqui dentro. Isso é perfeito, perfeito. Faço isso em 5 minutos, o paciente fica 4, 5 horas sem nenhuma dor. A gente faz hoje muita anestesia, só com bloqueio e sedação. Esse é um dos grandes avanços dos últimos anos na anestesia no Brasil. Próximo. Aqui é aquele momento trágico. Eu tenho 3 minutos para entubar o paciente. Aqui é uma bariátrica, essa é a minha residente 2, Ana Luísa, uma técnica de anestesia, o chefe da anestesia, e aqui atrás um 5º ano. O 5º ano passa com a gente. Está lá, ó. Vai entubar. Tem que entubar de qualquer jeito. Olha lá. Um laringoscópio. Ela tem erro aqui porque está o nariz para fora. Não pode. E aqui tem um guia, tirou o guia. Vai insuflar o cuff, que é aquilo que eu mostrei para vocês com ar. Ela está sem respirar. É que não apareceu aqui. Já estava com 2 minutos.
sem oxigenação. Por isso que é rápido. Aí a gente liga, ó, ligou o aparelho, ela vem aqui agora, liga, começa a ventilar o paciente. Esse momento, se tudo correr bem, é uma satisfação enorme. Mas se não correr bem, segundo os americanos, façam, antes de começar, um contrato com um advogado. Ou façam um seguro, porque vai tirar todo o teu dinheiro se você não conseguir fazer isso daí. Ok? Olha lá, o Eduardo, que é um dos nossos chefes. Aqui é uma anestesia cardíaca, foi feita ontem também, aqui na AR3, tá? Toda a aparelhagem na cirurgia cardíaca. Aqui está o BIS, que é um grande avanço na anestesia. Eu vejo a profundidade do paciente, se ele está bem anestesiado ou não. Eu vejo o cérebro, a resposta do neurônio em relação ao anestésico. Esse é muito, muito vantajoso. Ok? Aqui estão os inimigos da anestesia. Para só um pouquinho. Vocês sabem por que tem esse campo, né? A gente fala que é massa encefálica. Aqui é encéfalo e aqui é a massa. Certo? Aqui é o bruto e aqui é a ciência. É mais ou menos assim. Próximo. Bom, doutor, meu único medo é da anestesia. O cirurgião, fique tranquilo, o anestesista é ótimo. O que pensa o anestesista? Estou aqui para te proteger do cirurgião. É mais ou menos isso. Próximo. O Brasil, o que eu quero é um que tem uma máquina de café expresso em todo o centro cirúrgico. Porque se tem alguém que gosta de café, é o anestesista. Por quê? Porque ele opera anestesia, né? Não opera anestesia, cansa, entre uma e outra tem meia hora de repouso, ele vai tomar um café. Certo? Como que você identifica o anestesista dentro do hospital? A marca do café no sapato. Se tem gesso, ele é ortopedista. Certo? Se tiver marca de café, é anestesista. Aí eu ia falar mais uma coisa, mas vamos parar. Certo? Vamos lá. Aqui, próximo, é a nossa sala da anestesia, onde a gente repousa e espera uma outra anestesia. O nosso conforto, aqui, o Eduardo, que é anestesista, que mostrou lá atrás, aqui estou acompanhando o paciente através de histórico do paciente, ok? Nós temos uma sala aqui, descanso, tem uma televisão para a gente descansar, nossas secretárias, aqui tem a foto de todos os nossos residentes, do número 1 até o de março desse ano, acaba em fevereiro. Todas as fotos deles juntos, 220, 230 anestesistas. A TV, que a gente, na hora do descanso, acaba vendo alguma coisa. E aqui é a área nobre, né, que é a copa, onde o anestesista adora. Tem uma geladeira, geralmente a gente almoça lá no hospital, então guarda tudo aqui dentro. Certo? Uma água e o nosso maior desejo. 4 máquinas de café. Você pode escolher do jeito que você quiser. Está aqui. Certo? Para ninguém colocar defeito. Essa foi minha filha que me deu. Muito obrigado. Eu falei para vocês, aqui não vamos falar de anestesia, vamos falar de uma ciência que trouxe uma mudança brutal no mundo, que trouxe o alívio da dor. Nada mais sublime do que tirar a dor de alguém. E eu não falo da dor física, às vezes. Às vezes, o emocional. Do paciente sentir que você está do lado dele. Então, eu falo para os meus residentes. Primeiro, entrou na sala, conferiu o oxigênio, vai no paciente. Estenda a mão para ele. Gere confiança, gere calor, para ele entender que alguém vai ficar do lado dele. E você tirar a dor do paciente é sublime. Então, eu sou um apaixonado pela anestesia. Como eu disse, minha família, meus filhos vão para a anestesia. Eu espero que eles carreguem com eles o mesmo prazer, o mesmo gosto que eu tive
no dia que eu entrei lá, em 1980, em julho, dentro da sala. E fiquei até hoje. Então, eu agradeço a paciência que vocês tiveram de vir até aqui, aguentar eu falar aqui 1h e tanto, mas eu não estou falando de anestesia, eu estou falando de vida. É isso, e estou à disposição de vocês para perguntas, queiram saber. Eu tirei um pouco, porque não era muito objetivo. Até me falaram assim, você pode falar sobre o anestesista, o quanto ele ganha? Seguramente, nós ganhamos, na nossa carreira, menos do que um cirurgião. Muito menos do que um cirurgião plástico. Muito menos do que um neurologista. Certo? Mas nós temos, anestesista, uma longevidade na profissão muito grande. Porque a gente trabalha muito em grupo. Quando a gente trabalha em grupo, sempre a gente dedica muito no começo da carreira, recebendo menos. E depois, os que entrarem depois de você, reconhecem isso, ou deveriam reconhecer isso, e gerar o conforto para você no futuro. Isso é comum na anestesia, não é em outra especialidade. Isso faz com que o anestesista comece até tarde. Como o meu filho, que tem 34 anos, ele vai se formar com 36, vai fazer 3 de anestesia, ele vai começar com 39 e 40 anos. Eu comecei com 27. Ele vai começar com 40. E eu falo para ele, filho, ele falou para ele, pai, não é muito tarde? Eu falei assim, está novo ainda. Pode começar quando você quiser. Porque você não vai fazer anestesia para ganhar dinheiro, para ficar rico. Para ser feliz. Porque ela gera um prazer enorme para quem trabalha. Era isso que eu queria falar. Se alguém quiser fazer pergunta. Gente, mais uma vez, agradecer ao Dr. Lô pela palestra, pela aula, foi muito boa. E o microfone está à disposição para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, só levanta que eu levo o microfone. A Raquel Martelho está perguntando, eu gostaria de saber como que é o dia a dia do anestesista em relação ao esquema de trabalho, se é por plantão ou se eles são contratados do hospital. Tem todos os tipos possíveis. Eu trabalho no hospital universitário, diferente do Antônio, trabalha no privado. No universitário, eu sou contratado, eu sou professor de anestesiologia do Estado de São Paulo. Eu pertenço à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou da FAMERP. FAMERP é Faculdade de Medicina Estadual. O meu salário, quem paga é o Estado. Ok? E eu tenho um salário fixo. Eu tenho que cumprir 40 horas por semana, eu passo o cartão todo dia lá. Tá, passei o cartão, ele registra meu horário de entrada e saída. Profissionais que trabalham na rede privada, não funciona assim. Eles ganham por procedimento. Como eles trabalham geralmente em grupo, há uma escala. Então, tem anestesista que vai segunda-feira lá no Hospital do Olho, na terça-feira ele vai para a maternidade, na quarta-feira ele vai para o centro cirúrgico da Unimed, na sexta-feira ele descansa, porque todo mundo tem praticamente um dia livre. E quando você vai envelhecendo, você vai ganhando mais um dia livre, ganha 2 dias. Esse dia a mais você ganha livre é porque o mais novo entrou e está fazendo o papel que seria você. É uma máquina que gira. O plantão gera um valor muito baixo na nossa região. Eu não sei quanto vocês estão pagando aqui. Eu vou falar o meu. 1.100 12 horas, bruto. Tá. Nós pagamos, o hospital paga 1.050, menos que vocês. Hospital de base. Bruto. Descontado dá R$900. Quando é plantão de fim de semana, tem um acréscimo de 10% a 15%. Eles têm porque é de dia, tem mais movimento. Esse é o plantonista. Eu tenho praticamente uns 15 anestesistas que trabalham só como plantonistas. Eles só vão no hospital como plantonista. Ah, bom. Eu trabalho das 7 da manhã às 19 horas, 12 horas. Ele fica lá à disposição. Precisou dele, ele trabalha. Se não precisou. 19 horas, ele pode estar no meio de uma anestesia. Ele tem que obrigatoriamente ser substituído. Não tem hora extra. O hospital que paga. Está claro?
Está claro. Dentro do hospital, que o nosso hospital basicamente é SUS e convênio, 60% SUS, 40% convênio. Quando chega no convênio, nem todo anestesista vai fazer os convênios. Nós temos um grupo dentro dos 90 anestesistas, dentro dos 90, nós temos 30 anestesistas que pertencem a um grupo que fazem todos os convênios particulares. Aí, eles não recebem do hospital, eles recebem de um bolo do grupo. E a gente divide proporcionalmente a idade, ao tempo de serviço, uma série de coisas. Então é assim que funciona. Ou nós trabalhamos em plantão, ou trabalhamos em grupo, ou em plantão, e isso é a nossa diária. Quando faz convênios privativos, a probabilidade de ganhar mais é melhor, óbvio, do que um salário. Alguns hospitais, que, por exemplo, já está sendo implantado, que é aquele de AME, né, assistência médica especializada, eles pagam um plantão por hora, R$80 a hora, R$90 a hora, R$100 a hora, que corresponderia mais ou menos a esse mesmo valor, R$1.200. Isso é a nossa região, que é igual aqui. Minha filha é plantonista só, ela não quer outra coisa. Só que ela recebe R$2.000 no maior e R$1.500 no menor. É quase 50% a mais que a nossa região. São Paulo. São Paulo sempre paga mais. Mas São Paulo é São Paulo. Você está na Zona Leste, você tem, daqui a pouco você está lá na Zona Norte. Você tem que atravessar São Paulo. Fora o perigo, Jesus. Eu falo para ela, você não quer voltar para Rio Preto? Ela fala, eu quero, mas não agora. Agora eu vou ganhar dinheiro, depois eu volto. É assim. Ganha-se mais em capitais, porém, gasta-se mais porque a vida é mais cara, tem mais risco. Aí é questão de custo-benefício. Lucro ou prejuízo. Eu optei por trabalhar em Rio Preto. Como o Antônio optou por uma cidade maravilhosa como é aqui, outros preferem capitais. É individual. Aí não tem jeito de falar. É muito diferente a anestesia de um transplante para a anestesia de um vivo, por exemplo? Ou a anestesia de quem vai receber o transplante é diferente da anestesia de quem vai fazer uma cirurgia genérica, por exemplo? E a anestesia do morto, como fica? Não. São duas coisas. Primeiro, a anestesia de transplante hepático, hoje, ela está junto com o transplante de pulmão, as anestesias mais complexas que existem. Só que o transplante de pulmão, nós realizamos lá, um por mês. Fígado, a gente faz de 3 a 4 no mês. O transplante de pulmão, o principal foco do anestesista é ventilatório. É a resposta ventilatória. No transplante hepático, é hemodinâmica. É o sangramento. Essa é a minha especialidade. Quando eu me dediquei, falei, eu quero fazer transplante de fígado, eu tenho que me especializar em coagulação, porque o problema do transplante hepático é o sangramento, que é absurdo. É um paciente cirrótico. 90% sangra, assim, demais da conta. Então, a gente precisa entender como que funciona. Ele é complicado. Mas hoje, ele não é tão complicado como era no passado. O avanço da monitorização, a anestesia ganhou muito, muito, muito com o avanço da tecnologia e do medicamento. O que se fazia no passado com um medicamento, que dava uma resposta e pegava mais umas 5 ou 6, hoje o mesmo medicamento ele é específico, ele só faz uma coisa. É mais seguro. E a monitorização, o advento da parte eletrônica, sem dúvida nenhuma, derrubou tudo que era empírico. Para vocês terem ideia, o maior produtor, o maior fabricante de ventiladores que tinha no Brasil, praticamente 100% dos ventiladores, era de uma empresa brasileira chamada Takaoka. Todo mundo trabalhou com Takaoka. Todo mundo trabalhou com Takaoka. Só que ele era pressurizado. Quando chegou a tecnologia da internet, que colocou o ciclo respiratório, tudo baseado em computação eletrônica, fechou a maior fábrica do Brasil. Fechou e com dívidas.
entrou em falência. Ninguém mais usa isso. Todo mundo só compra aparelhos que são digitalizados, como os dois principais do Brasil hoje, que é a Drager e a GE. São os dois que dominam o mercado. O que vocês têm aqui? Takaoka. Ele vai trocar. Eu estou cobrando dele. O Takaoka não pode usar. Usa, sim, uma condição muito... Um paciente que não vai ser exigido. Mas se você fazer uma cirurgia mais complexa, não tem como. Respondendo outra parte. Paciente que recebe fígado, o órgão, é ótimo. É um negócio fantástico. O paciente que vai morrer, ele sabe que vai morrer, é avisado ele, você tem 1 ano ou 2 anos de vida. E aí ele recebe um fígado e passa a viver 15, 20, 30 anos. Não existe benefício maior do que esse daí. Em compensação, alguém morreu para dar o órgão. A gente fala, no transplante, a morte traz a vida. Alguém que morreu está trazendo a vida para outro. Doem órgãos, por favor. É sublime doar órgãos, porque você traz vida que iria desaparecer. Tem um exemplo, eu acho fantástico. Uma menina, 2 anos de idade, nasceu com atresia de esôfago. Perdão, atresia de vias biliares. A atresia de vias biliares acabou. Ou faz transplante ou morre. Não vive. Espera aí uns 2 a 3 anos, 4 anos no máximo, morreu. Com 2 anos, ela foi para o nosso serviço. O nosso serviço nunca tinha feito um transplante hepático em criança. Veio um cirurgião que trabalhava no nosso hospital, que foi até a Inglaterra e ficou 1 ano lá para aprender e veio. Eu estava na sala fazendo anestesia junto com a Paula. Fizemos anestesia nessa menina, 2 anos de idade. O ano passado, ela foi no hospital comemorar 24 anos de vida. No dia, eu não sei exatamente se é 12, 14 de março, ela faz aniversário do transplante. E uma outra data lá do ano, ela faz os 26 anos de vida dela. Ela comemora 2 vezes. Eu acho maravilhoso. Agora, quem doa órgão é um negócio, a família, porque o cara não vai doar órgão, mas a família está fazendo um gesto sublime. E muita gente interroga, até eu ouvi falar uma vez, assim, mas vocês tiram, mas está batendo o coração. Tudo bem, está batendo o coração ainda, graças a Deus, mas o cérebro está morto. Então, para tirar o órgão, nós temos que fazer obrigatoriamente 2 Dopplers do cérebro, no espaço de 24 horas, parada circulatória hoje, amanhã repete de novo 24 horas depois para ver se continua sem fluxo. Decretado isso, a gente faz. E vou falar mais, nós fazemos anestesia no morto. Porque a pressão dele não pode estar muito baixa. A gente mantém ele morto no cérebro, mas mantendo a hemodinâmica dele. A gente fica fazendo catecolamina para a pressão subir. Nossa, respirador. Tem que oxigenar esse paciente, senão ele não pode doar. O órgão tem que receber oxigênio. Ele tem que receber sangue. O sangue que não circula é o cérebro, está morto. Mas o resto está circulando. Entenderam? Então, mas você está tirando o órgão de gente viva? Não, está morto, só que é morte cerebral. E não é apenas 2 Doppler que a gente faz. Tem outros exames que mostram que o paciente não tem sobrevida mais. E aí, doa-se o órgão. Entenderam? Essa é uma anestesia das mais simples que tem. A gente só liga o ventilador, mantém a pressão arterial, abre o soro para manter. Aí você pode dar o soro que quiser. Não vai dar hipervolemia, porque ele vai morrer mesmo, está morto. E a gente mantém a pressão arterial ao ponto de tirar. Fígado, eu tirei o órgão. Agora, eu tenho 10 horas para pôr esse órgão. 10 horas. Isso conta muito no país, uma das poucas coisas que ajuda o país, que é a FAB. Invariavelmente,
mesmo no estado de São Paulo, a FAB doa avião, é só ligar, eles pegam o aviador deles, vão até a cidade. Muitas vezes eles vão até Rio Preto, pegam o cirurgião, vão até a cidade, esperam, o cirurgião vai lá, tira o órgão, põe dentro do avião e traz. Porque 1 hora é vital. Esse último, esse daqui, o órgão foi colocado com 7 horas e 50 minutos. Depois de clampeado, depois de fechado toda a circulação do fígado lá em São José dos Campos. 7 horas e 50, 8 horas depois foi colocado. É evidente que o melhor doador é do próprio hospital. Mas a doação de órgão é muito séria no país. Não é porque eu tirei no hospital de base que eu vou pôr num paciente do hospital de base. Se alguém doar o órgão, vai para uma central, que é em São Paulo, ela divide em capital e interior. 2 listas. Do interior, José da Silva, é a hora dele. É de Rio Preto? Não, de onde que é? É de São José dos Campos. Tá bom, vai para lá. De onde é? De Campinas, vai para lá. E a equipe vai buscar. E mais importante, para não haver conflito, quem vai buscar não é quem põe. Entenderam? Quem retira órgão não é o que vai pôr, para não forçar para a família. Falar, dou órgão porque eu tenho interesse. Não, são pessoas completamente diferentes, áreas diferentes, não se comunicam. Quem doa, doa para uma equipe. Aí é que vai ver se vai vir para a cidade sua ou não. Eu fico sabendo normalmente 6 horas, 8 horas antes. Aí eu já me previno. Nós somos 4 anestesistas nesse grupo todo que eu falei para vocês, 4 anestesistas que fazem o transplante hepático. 2 obrigatoriamente de cada vez. É tão complexo que não pode ter um anestesista só, 2. Então nós somos 2. Então a gente divide a dupla e a gente faz. Provavelmente amanhã vai ter um, que eu já saí do hospital agora à tarde, passou um da equipe, eu falei, tem algum órgão esse fim de semana? Ele falou, tem na boca um. Então, amanhã ou depois da manhã vai ter. Mas, por sorte, eu não estou de plantão no fígado. Vai ser outros 2, certo? Então, é assim que a gente sobrevive. E no transplante de fígado, graças ao Dr. José Serra, que infelizmente está com Parkinson, ele que deu o grande avanço no Brasil. Tudo e cresceu no transplante no Brasil por causa do Serra. Quando ele foi ministro de Saúde, ele deu um aumento de 200% para todo profissional que trabalhar no transplante. O hospital recebia, vou falar valores porque é real, o hospital recebia 40 mil reais para cada um dos transplantes. Hoje, 120 mil, graças ao Serra. Por isso que o transplante fez assim no Brasil. O Brasil, a cada 40 pessoas, uma doava órgãos. Hoje, cada 12 doa órgão. É muito legal. Isso é consciência. Isso é conscientização importantíssima. Doutor, boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar para o senhor, como que é essa inserção, você termina a residência de anestesiologia, e essa inserção, por conta de alguns grupos, a maioria deles, ainda mais em cidades pequenas, serem muito fechados. São muito fechados e vai ser muito fechados. A tendência no mercado hoje é os grupos não absorverem os profissionais. Hoje, a maioria dos grupos, inclusive o meu faz isso, nós contratamos plantonistas para o grupo. Eu não disse na hora, mas tinha esquecido. O meu grupo tem plantonistas nossos, não são do hospital. Por exemplo, eu trabalho numa clínica de oftalmologia. Não é do hospital de base, é particular. Então, a anestesista do hospital de base não vai lá, quem vai é o meu grupo, no meu horário de folga. Ah, mas eu não tenho folga hoje à tarde, eu preciso ao anestesista. Então, eu tenho contrato com alguns anestesistas. Eles trabalham, por exemplo, segunda-feira à tarde, eu tenho um anestesista que vai lá para endoscopia, tem outro que vai para plástica, tem outro que vai para... Então, a gente contrata plantonistas. À medida que o grupo envelhece, por exemplo, daqui a 5 anos, obrigatoriamente, eu tenho que sair do meu grupo, porque o grupo tem estatuto que rege, senão o cara fica até 90 anos lá dentro. Improdutivo, às vezes, entendeu? Cansa também. Então, você tem um limite dentro do grupo. Nesse limite, você vai ter que sair. Alguém vai entrar. Quem ele vai colocar? O cara que está dando implantão para o meu grupo. Então, é uma escala. O teu dia chega. Antes, você chegava imediatamente.
como foi com o Antônio, como foi um monte de gente. Hoje já não é mais assim. Só se houver uma necessidade muito grande. Normalmente, quando a gente precisa, a gente contrata um plantonista, ele fica de plantão 1 ano, 2 anos, quando surge a vaga, ele entra. É uma escala. É assim em todo lugar do Brasil hoje. Raramente um grupo estão absorvendo profissionais. Tem esse intermediário, que é o plantonista. Isso tem sido tocado numa boa. Em São Paulo, há o déficit de 1.000 anestesistas. Se você quiser ser anestesista, vai para São Paulo. Que, aliás, é uma das poucas coisas, hein? O dia que recebeu o diploma, você sabe que todo médico é o mais rápido possível. No dia seguinte, ele já ganha dinheiro. Porque ele vai dar um plantão em algum lugar. E anestesista, o dia que ele receber o diploma, ele já vai ganhar dinheiro. Ele não vai ficar rico, mas vai viver bem. É assim. O mercado é bom. E tem espaço ainda para uns 10 anos na frente, absorver muita gente. Eu sou de São Paulo e eu conheço a região ali. O Tacaúca é bem famoso lá e a maioria das pessoas que se formam consegue se inserir muito fácil, mas existe o que o senhor falou, a hierarquia é gigantesca, né? Sim. E muitas pessoas entram no grupo, mas acabam deixando depois de 2, 3 anos e muitas vezes conseguem alguma coisa em cidades menores, né? Que talvez da onde são de origem, fizeram a residência lá e voltam. Outros não, vão para outros grupos. Qual que é a nossa grande preocupação? Põe aí há 6 anos, há 7 anos, 8 anos, há 10 anos atrás, na nossa região tinha a Faculdade de Medicina de Rio Preto, a de Catanduva, Marília e Prudente, na nossa região. Não, aí já longe, estou falando da nossa região. 3. Tá. Pega a mesma área agora, quantos tem? Só em Rio Preto, não, 3 faculdades de medicina. É impossível 3 faculdades de medicina em São José do Rio Preto com 460 mil habitantes. 4 em Ribeirão, com 700 mil habitantes. São quase 3.000 médicos na nossa região por ano. É uma massificação. Eu não sei de quem é a culpa, eu não quero culpar ninguém. Mas essa massificação vai levar invariavelmente à perda de salário, à competitividade desigual, o abuso de hora de trabalho para ganhar um tanto. Você trabalha 10 vezes mais, você não descansa, passa a noite inteira acordado porque você fez um projeto de ir para Ilhas Caimãs e o teu dinheiro não deu. Como a minha filha falou agora. A minha filha, ela vai, daqui 1 mês, ela vai não sei para onde lá, do Nordeste, ela falou assim, aumentei os plantões porque eu quero viajar. Eu falei, muito bonito. É assim. Antigamente não. Hoje é a competição. E o pior é o seguinte, se eu chegar no meu hospital e falar, eu não quero receber 1.100 de plantão. Ele falou, pois não. Alô, Zé, você quer vir aqui? O plantão está 1.000. Opa, estou lá. É a massificação. A massificação leva à diminuição da qualidade e da remuneração, ou seja, do prestígio econômico, que é vital, não adianta dissociar disso. Nossa sociedade ela é muito ligada a isso, e as pessoas se ligam muito também a isso, não adianta falar. Entendeu? É assim mesmo. O fundador do Grupo Cata, Flávio Tacaoca, é meu amigo. Trabalhei com ele, inclusive. Mas é assim mesmo, lá é puxado, é só os maiores. E o resto batalha, esperando que algum dia chegue. Mas chega, mas demora. Antigamente se esperava menos para ganhar um pouco mais, para entrar em grupo. Hoje não. Hoje tem que esperar mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais uma vez, Dr. Lobo, muito obrigado pela palestra, foi uma aula muito incrível. Muito obrigado pelas perguntas também e a presença de todos. Quem não assinou ainda a lista ou dos nomes, por favor, vem aqui com a Fernanda, que ela vai assinar para vocês. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos e é isso. Espero que alguém faça anestesia. Pelo amor de Deus, façam. Vocês não vão se arrepender, garanto.